Ação cultural. A verdade sobre atores do dia a dia que de alguma maneira influenciaram ou influenciam no cotidiano de Serra Negra. Esta é a série Documentários A Verdade Sobre, que tem como objetivo preservar a história por meio de depoimentos de personalidades que se distinguem em quaisquer dos diversos setores da sociedade: cultura, política, esporte, arte, música. Experiências de vida capazes de inspirar e de levar outras pessoas a mudar suas atitudes. Esse projeto da Ação Cultural é uma iniciativa que deixará registrado um legado de gente que fez diferença para que nossos contemporâneos e as gerações futuras tenham onde buscar informações que estimulem suas capacidades criadoras. A verdade sobre a imigração libanesa aos olhos da família Dib. Neste documentário, teremos o depoimento da professora senhora Bárbara Nassif Dib, que nasceu no dia 2 de abril de 1935 em Serra Negra, filha de pais libaneses, o senhor João Dib e a senhora Maria Nassif Dib, e da senhora Elza Ghanem Dib, cunhada da senhora Bárbara Nassif Dib, casada com o senhor Adib João Dib. Ela nasceu no dia 5 de maio de 1937, em Jundiaí. Filha de Vitor Pedro Ghanem e Maria David Sayeg Ghanem. A senhora Elza é mãe de 3 filhas: Cibele Marie Dib, César Dib e Celine Marie Dib. Que Serra Negra foi colonizada, na sua grande maioria, por imigrantes italianos, nós já sabemos. E até possuímos dados documentados com livros e datas festivas, celebradas em seus costumes e tradições. O que pouco ou quase nada sabemos é sobre a importante e constante colaboração dos imigrantes libaneses. Ao rever a história de Serra Negra, encontramos citações de sobrenomes libaneses que não seguem atualmente residindo em nossa cidade. Quantos eram? Como chegaram aqui? Como foi o convívio e a adaptação? Quando o Fórum Municipal de Política Cultural de Serra Negra apontou a tradição libanesa como patrimônio cultural imaterial de Serra Negra, alguns nomes foram citados, entre eles integrantes da família Dib. Para nossa alegria e respeito, ao prestarmos a homenagem com o documentário A Verdade sobre Bárbara Dib, recebemos um grande presente. Conseguimos reunir 2 integrantes que neste documentário A Verdade sobre Imigração Libanesa aos olhos da família Dib nos mostram uma Serra Negra que deve muito aos dedicados imigrantes, incluindo um grande pedido de desculpas por serem chamados de turcos, um erro mitológico e cheio de falta de conhecimento da história mundial. Certamente, não vamos conseguir aqui incluir todos os sobrenomes e nomes memoráveis, como descendentes libaneses. Mas daremos um primeiro passo para a consciência necessária no sentido de respeito e valorização dos feitos e colaborações que eles propiciaram em nossa história nesses 200 anos. Bárbara Nassif Dib e Elza Ghanem Dib são carinhosamente reconhecidas pela narrativa e memória visual dos fatos e acontecimentos como mestres do saber oral de nossa história.
que lá em São Principalmente Paulo... comércio, né, Hilda? Comércio. Principalmente o comércio. Eles É eram voltados 25 para o de março comércio. em São Paulo e o Brás também, lá em São Paulo, tudo dominado por libaneses, era. Agora eles estão se dedicando muito à engenharia, à construção de prédios, essas coisas. Mudaram um pouco. Porque os a primeiros primeira é italiana, né? Os italianos vieram assim com tudo para ficar nas fazendas, nos sítios e Depois os... e valorizar o café até, sim, né? com certeza. Depois veio os libaneses. Muitos foram depois para o Paraná, outros foram mais próximos aqui em Águas de Lindóia. E assim terminou quase a cultura libanesa aqui. Sim, na época tinha muitos conhecidos do meu pai, eram da própria aldeia dele ou mesmo da aldeia da minha mãe. Tanto que o pai do Jesus Abichedid era da aldeia do meu pai, chamada Shemet. E a mãe do Jesus era da aldeia de Rebelin, pertinho da aldeia do meu pai. Então a gente tinha muita amizade com eles na época e por causa de política parece que houve um pequeno afastamento. É Francisco Yunes também. A família dele foi para Lindóia, uma parte foi para Lindóia, a outra parte para Águas de Lindóia. Tinha uma família que era muito ligada com a nossa, mas que foi morar em Águas de Lindóia. A dona Nabirra, a dona Rani. Rani quer dizer Ana para nós no nosso alfabeto. Tem a família do Antônio Jorge, né? Ele era muito amigo do meu pai, aliás. Aliás, todos eles eram muito amigos. A gente fazia muitas visitas. Quando eu era pequena, eu lembro de ir assim, como um sonho, nas famílias para fazer visita, que era o hábito da época, né? De todos, tanto brasileiros quanto libaneses, gostavam de se visitar. Dona Josefina Mata Jorge, né? O Félix, a Clarice. Félix, né? É verdade. Os Félix. Quem? Tinha o Antônio Pedro, que tinha a fazenda de 20 palmos. O Chedid. O Chedid. Mas não é parente do atual prefeito. É um outro Chedid. O Paulo Chedid, é um médico muito bom, morou em São Paulo, mas acho que nasceu aqui. O famoso quibe, que a gente fala cambi, tabule, que é uma salada de trigo, e são os mais comuns. Tem o pão árabe, os doces árabes famosos, a comida típica do Líbano, mas é lógico que existe uma variedade enorme. Eles comiam muito coisas feitas também com carneiro, que aqui no Brasil é mais raro. O Líbano, as famílias dão muito valor para o estudo dos seus filhos. Eles chegam a mudar de cidade, embora o país seja pequeno, mas chegam a mudar até de cidade, se necessário for, para eles estudarem num colégio que eles preferem. E lá eles aprendem o árabe, naturalmente, o francês, muito também, bem ao lado do árabe, e agora o inglês também. Então as pessoas lá têm um estudo muito sério, muito bom.
Os turcos queriam tomar conta do Líbano. Até tinha uma coisa que eles ficavam muito tristes, porque os libaneses tinham que andar na rua e os turcos na calçada. Então isso daí deixava a pessoa até humilhada. Por isso que hoje, quando as pessoas que não sabem direito a história, chamam a gente de turco no intuito de ofender, mas não é ofensa. Se eu tivesse, por exemplo, nascido na Turquia, eu seria turca. Mas não, eu nasci no Brasil, em Serra Negra, e descendente com muito orgulho de libaneses. Porque, na realidade, o Líbano é muito antigo, do Oriente Médio. Quem habitava ali eram os fenícios, os que criaram um alfabeto para nós. Um povo muito inteligente, mas só que eles não acreditavam no Deus verdadeiro, porque ninguém tinha ensinado para eles. Até tem uma igreja, que agora é católica, lá na aldeia do meu pai, e lá em cima da igreja, assim, tem o rosto de um boi. E eles nem tiraram para deixar como relíquia, vamos dizer assim, do início do Líbano. E Jesus ia muito para o Líbano. Essas cidades, Tíre e Sidom, existem logicamente até hoje, ficam no sul do Líbano, e ele ia muito para lá, Jesus. Dizem até muitas pessoas que as bodas de Caná eram no Líbano. Sou descendente, como eu já falei no início, de João Dib e Maria Nassif Dib. Eles deixaram a família lá e vieram para o Brasil, por causa de guerra também, porque a Turquia queria tomar conta do Líbano. Eu vim do Líbano através dos meus pais, mas na realidade eu sou brasileira. Eu não tenho muito bem a certeza do ano certinho, mas foi no início do século XX que meu pai veio primeiro para ver como é que é a vida aqui, como é que ele ia receber a família aqui, no caso deles virem também. E minha mãe ficou lá já com a minha irmã Madalena, a mais velha, ela tinha 1 ano. Ficou lá e depois de 1 ano ela veio para cá junto com amigos, com familiares do Líbano também, que vieram também querer morar aqui. Inclusive foi aquele senhor Antônio Pedro, que morava ali em frente à igreja. E é muito amigo da família, que a trouxe para cá, ao encontro do meu pai. Quando ele chegou aqui, ele ficou 10 anos mascateando nos sítios. 10 anos? Nossa, faz tempo, hein? Mascateando nos sítios, hein? Aí ia com burrinho branco, ele falava burrinho branco. Falei, como é que chama? Como é que chama o burrinho? Ele falou, Renato, não sei de onde ele tirou. Ficou na história esse Renato. Mascatear é vender assim... Vender de porta em porta. De porta em porta. Ele mascatear. Vendia nos sítios. Ele ia, levava lá toda a mercadoria 3 Barras, né? no burrinho, né? Com o burrinho. No burrinho, o botava burrinho cheio, cheio. E ele levando a pé. E deixava a loja aqui, minha mãe, com toda a criançada, tomava conta.
Naquele tempo não foi fácil, né? Hoje em dia tudo é mais simples. simples, né? Ele falava, minha mãe já tinha morrido fazia 8 anos, ela morreu cedo, e ele falava, eu queria voltar para o Líbano, eu queria voltar para o Líbano. Gosto muito do Brasil, mas estou com saudade, sabe? Fica Queria ir dividido, para passear. Né? Queria para passear. Foi ao médico, o médico falou, está tudo certo, cuidado com os sentimentos, cuidado com as emoções. Como se a gente pudesse ter cuidado com a emoção, né? Aí fomos, a Isabel, ele e eu, fomos para o Líbano, e a Elza e o Adib, coincidentemente, foram para a Alemanha, como eu disse, né? Tinha um congresso da Volkswagen. E aí o Adib falou, se der certo eu vou pro Líbano, pai. Eu falei, sei. Ele falou brincando, achando que nem ia. Aí, um dia que ele chegou, meu Deus do céu, quanta emoção. Filho de homem, né? Filho único. E 5 mulheres e um homem. Nós éramos 6. Como um filme. Então, ele ficou muito emocionado quando viu o Adib lá, e nós duas também lá, juntos. Depois de 7 dias, ele... Sim. Mas ele fez a vontade que ele tinha, não é? Ele realizou tudo o que ele queria. O começo é sempre difícil, né? Meu pai era de uma família bem lá no Líbano, mas veio para cá quase sem nada, porque tinha que trabalhar mesmo, né, para poder ter alguma coisa. Ele foi corajoso, viu? Eu me lembro de uma história com meu pai. Ele passou um cara, falou assim, aqui que é a loja do João Turco. Ele falou, sim, pode entrar. Ele não se ofendia. Chamou ele de turco, né? E ele não é turco, né? A gente não gostava. Libanês, né? Então se ofende, né? Naturalmente iria se ofender, ele não. Pode entrar. Desde que gastasse. Primeiro din-din. Tinha uma família comerciante mesmo, né? A hora da família era a Loja América de João Dib. Ela foi ali onde era o prédio do seu Luiz Rielli, o descobridor das águas, né, de Serra Negra. E depois ele construiu um terreno na própria Coronel, aqui onde agora é Pizzaria Central. Sabe a Pizzaria Central? É bem centro Nós mesmo, moramos, né, lá. Ela morava em cima e nós morávamos embaixo. Porque meu pai fez assim, a casa de cima para nós. E embaixo tinha a loja na frente e uma casa, uma boa casa atrás. Então, quando o Adib se casou, ele não tinha feito ainda a casa dele, então foi morar ali. As crianças nasceram lá. Enquanto construiu ali onde eles moram agora. E o Adib e nós também seguimos o exemplo dele e da minha mãe. Sempre vimos eles trabalhando. E a gente ajudava, eu ficava na cozinha, ficava na loja, até criança, a Madalena, pequenininha, 7 anos, por um banquinho assim, para ficar da altura do balcão, e servia lá na loja, tudo. Os mais velhos ainda sofrem mais, né?
Sofrem. No fim, Sofre modo de viu? dizer. Mas no fim era quase que uma brincadeira Ah, para é? eles, né? Não era uma coisa pesada, não, né? Não. A gente fazia tudo com amor, né? Meus pais ensinaram muito essa parte de amar o trabalho, amar as pessoas, tratar bem. Eles ensinaram muito, a escola ajudou, mas os meus pais foram a base. A cidade de Serra Negra era muito, sempre foi, esse charme ela não perdeu. Até agora ela é muito boa para se viver. E a gente ia muito ao cinema, no Cine República, como eu falei anteriormente. E no jardim a gente caminhava, andava, os rapazes por um lado, as mulheres por outro. Ou fazer o footing. Fazer o footing. E a gente ia a clube, tinha festa, sempre tinha uma festa na cidade, geralmente festa religiosa, de Nossa Senhora do Rosário, de festas juninas, sempre muito animada. Havia o cassino no Grande Hotel antigo Grande Hotel Pavani, vinha até pessoas dos Estados Unidos, a Glória de Heaven veio aqui, fez um show muito interessante, aquela que canta aquele Sempre no Meu Coração. Sempre no meu coração. Essa música aí, que era até um filme, e ela veio cantar essa música principalmente. Porque era uma várzea mesmo, era meio assim, pequena, né? Eu morei lá. É onde era do Luiz Riel, começa ali, a várzea, que depois todinha se chamou Coronel Pedro Penteado. E ele era de Amparo, esse Coronel Pedro Penteado. E é uma pergunta muito importante. Bom, ele era, como eu falei, uma pessoa muito dinâmica. Trabalhador. E gostava de sempre estar inovando, inventando. Então ele fez várias coisas, né? Inclusive a Sonave, ele participou da parte de automobilística. Bárbara, ajuda aí. O cinema. O cinema. Tem mais coisas aí. A construção de vários prédios aqui de Serra Negra também. Teleférico, várias construções aqui, prédios. O Cisne participou de vários outros prédios também. Fonte de água mineral, hotel, Fazenda Mantiqueira também. Foi onde plantamos bastante café ali e deu até para exportar café. Então, ele contribuiu muito por Serra Negra. É muito criativo e que muita vontade de fazer. Isso era os pontos principais dele. Então, ele punha a mão e não deixava para trás nada, até acabar e aprontar até o último tijolo, como dizem. Eles se reuniram naquele clube, não sei se vocês se lembram, perto dessa casa que agora é pizzaria, tinha uma sapataria, depois se subia uma escada, lá em cima era um clubinho da Portuguesa Futebol Clube, parece. A turminha da Portuguesa Futebol Clube também tinha em Serra Negra. Aí
Falaram, e chamaram o Adib para participar. E o Adib foi, nem sabia o que era. Aí ele falou assim, começaram a falar de clube, não sei o que, o Adib falou assim, mas espera um pouco, não tem nem clube essa cidade, vamos fazer um clube? A turma topou, o Luizão de la Guardia, aquela turma, o Rigieri, todo mundo ficou assim, tocado por aquilo que ele falou. Levantaram esse clubinho. E foi uma festa quando foi a inauguração. Nossa, foi maravilhosa. Foi mesmo, né? A inauguração do clube foi um desbunde. Foi um feito. E ele não queria nada de política. Falaram também para ele, doutor Juvino, você vai ser o próximo prefeito. Ele falou, não. Não quero saber de política. Ele queria mesmo executar. Trabalhar, porque ele amava Serra Negra. Ele, meu pai, minha mãe, todo mundo deram esse exemplo para a gente, que permaneceu até hoje. E também ele teve a ideia de fazer o ACAI, por causa da juventude, para fazer mais assim, né, coisas assim de basquete, vôlei. A parte esportiva, A parte né? esportiva tinha piscina na CAI, tem ainda até hoje, natação, essas coisas. Mas parece que o povo não se entusiasmou muito com coisa fora da cidade, né? Queriam, depois aí a coisa arrefeceu um pouco. Agora, Usual, né? a minha sobrinha, filha da Madalena, ela mora no Líbano, Correto. porque ela casou-se com um libanês. Correto. E tem um filho e uma filha. O filho está nos Estados Unidos faz tempo. A filha mora com ela no Líbano. Ela veio para cá semana passada, por causa da Da situação. guerra que está acontecendo lá. E agora, Que é uma judiação. ontem ou hoje, vem a Emilia, a filha dela, da Grécia. Ela precisou ir na Grécia para poder vir para Fugir, cá. porque o sul do Líbano Segurança. estão destruindo o sul do Líbano. Nós somos cunhados. Bela Serra. Dele certo. Gostou dessa? Ai, meu Deus do céu.